Este é o livro Alvo 1, Jogo de Espionagem, livro 1, escrito por Jack Mars, lido por Marcelo. Prólogo. Museu da Universidade de Boston. Sessão de Egiptologia. Meia-noite. Ele fitou o prédio que se erguia na escuridão à sua frente, acariciando lentamente o cabo frio da arma. Após um rápido olhar ao redor para se certificar de que não havia ninguém por perto, aproximou-se pé ante pé, rastejando ao longo da parede dos fundos e mantendo-se nas sombras densas dos carvalhos que margeavam o gramado. Ali, nenhuma luz da rua penetrava. Alguém poderia passar pela calçada, a apenas 10 metros de distância sem notá-lo. Chegara a hora. Um guarda solitário estava a 15 metros de distância, vigiando a única entrada que ele precisava. O assassino sorriu consigo mesmo. O homem não fazia ideia de que estava prestes a perder a vida. Aproximou-se do guarda com extremo cuidado, sacando a arma do coldre sem fazer barulho. O guarda estava de costas, olhando para algo no andar de cima. Alheio à presença do assassino, começou a cantarolar uma música popular. O assassino chegou a 1,5 metros do homem e mirou. Atiraria na nuca. Assim, ele nunca saberia o que o atingiu. Nesse instante, um galho estalou sob seu pé. O guarda girou, levando a mão à arma, com os olhos vasculhando a escuridão em busca do intruso. Não teve chance de identificá-lo. O assassino atirou em sua cabeça, o estampido habitual do tiro abafado por um silenciador compacto de primeira linha. A bala abriu um buraco de carne e osso e o guarda desabou no chão, sem vida. O assassino arrastou o corpo para trás de um arbusto, deu uma olhada rápida ao redor para se certificar de que não havia mais ninguém à vista e correu para a entrada, testando a maçaneta, trancada. Guardou a arma no coldre, pegou um molho de chaves e abriu a porta em menos de 1 minuto. O alarme disparou, o sinal eletrônico ecoando pelos corredores escuros do museu. Ele sabia que isso aconteceria. Também sabia que tinha 180 segundos para esvaziar o local. O saguão parecia uma caverna, com uma corrente de ar fria e úmida, as paredes altas revestidas de baixos relevos, estátuas e grandes vitrines repletas de relíquias antigas. Mas havia apenas uma relíquia que lhe interessava. Subiu apressadamente as escadas de mármore até o 2º andar, pulando 3 degraus de cada vez, contando mentalmente os segundos restantes, enquanto o alarme soava. Embora sua especialidade fosse assassinatos por encomenda, ao longo de sua carreira, havia aprendido muito sobre arrombamentos. Muitas vezes, isso fazia parte do trabalho, e foi esse conjunto de habilidades que o levou a ser contratado para essa missão específica. Ser uma máquina de matar sem coração era um bônus. Virou à direita e correu pelo corredor, sem parar para ler a placa. Havia memorizado a planta e sabia que estava entrando na seção egípcia. Ao entrar, deteve-se, olhando para o que viera roubar. O antigo vaso cânopo. Era de um conjunto de 5, todos feitos de alabastro reluzente e em perfeitas condições, intocados pelos milênios. Os vasos cânopos continham os órgãos internos de uma múmia egípcia e eram enterrados com ela para se juntarem ao corpo na vida após a morte. O número de vasos tornava esse conjunto incomum. Todos os outros tinham apenas 4, cada um adornado com uma das cabeças dos 4 filhos de Horus. Ele não sabia disso até receber essa tarefa. Sempre valia a pena pesquisar. Um dos jarros tinha uma tampa em forma de cabeça de babuíno, simbolizando o deus Hapi, que guardava os pulmões. Do Amutef, com cabeça de chacal, protegia o estômago. O deus Imseti, com cabeça humana, guardava o fígado. Quebesenuef, o deus com cabeça de falcão, guardava os intestinos. Por fim, havia o 5º, com uma cabeça de leão na tampa, representando a deusa Sekhmet, que guardava o quê? Não era seu trabalho saber. O alarme continuava soando. Teria que sair rapidamente. Mirou na parte superior da vitrine, bem longe do jarro, e disparou. A bala atravessou o vidro, estilhaçando-o em 1000 pedaços.
Ele se encolheu quando o som de um segundo alarme ecoou ao seu redor, sobrepondo-se ao primeiro. Pegando o vaso com cabeça de leão, achou-o mais pesado do que esperava, pelo menos 50 quilos. O que quer que estivesse dentro, certamente não eram os órgãos internos de alguém. Deixou sua curiosidade de lado. Não era seu trabalho saber. Seu trabalho era obtê-lo para seus chefes, e o que quer que fosse era valioso o suficiente para contratar alguém como ele para pegá-lo e depois mantê-lo sob contrato. Por que mantê-lo depois de ter feito o trabalho? Também não sabia. O assassino se virou e saiu correndo da sala o mais rápido que pôde. Escorregou ao virar a esquina e desceu os degraus. Por um momento pensou que tinha escapado, que iria conseguir. Estava enganado. Uma bala passou zunindo por sua cabeça e arrancou um pedaço de mármore do corrimão ao lado dele. Olhou para trás e viu outro guarda no topo da escada, com a arma erguida, enquanto mirava cuidadosamente. Aquilo não estava nos planos. Era para ter apenas um guarda. Seus contratantes tinham passado informações erradas. 45 segundos até a chegada da polícia. Ele precisava tomar uma decisão rápida. Podia fugir e arriscar levar um tiro na cabeça, ou revidar e correr o risco de ser preso. O segundo disparo, que estilhaçou o degrau aos seus pés, tomou a decisão por ele. Ele colocou o frasco num degrau, segurando-o com uma das mãos e ergueu a arma. Sem medo. Aquele guarda era um mero funcionário assalariado, enfrentando um dos melhores assassinos do mundo, que ganhava mais do que toda a equipe do museu em 100 vidas. Um único tiro certeiro, bem no meio da testa do guarda. O homem desabou. 20 segundos. Pela porta aberta, na noite gélida de Boston, até a moto que o aguardava no beco dos fundos. 10 segundos. As sirenes da polícia ecoaram atrás dele, já distante, chegando a um museu que ele havia deixado para trás. Ele sorriu ao entrar na rodovia Pompeias 95. O frasco era seu, e o mundo estava prestes a mudar para sempre. Foi o que seu contratante disse. Essas foram as palavras exatas que ele usou. O mundo está prestes a mudar para sempre. Capítulo 1. O soco atingiu o rosto de Jacob Snow, fazendo sua cabeça girar bruscamente para a direita. A cadeira a qual estava amarrado balançou, e apenas suas pernas esticadas o impediram de cair. Ele não queria ir ao chão, pois sabia que começariam a chutá-lo. Diga para quem você trabalha, exigiu o homem que o havia golpeado com um forte sotaque árabe. Ele falou em inglês, desconhecendo que Jacob dominava o árabe. Jacob permaneceu em silêncio, não respondendo em nenhuma das línguas que conhecia. Outro soco atingiu seu rosto. Um dos olhos de Jacob estava quase fechado, pelo menos 2 dentes estavam bambos e sua boca estava cheia do gosto metálico de sangue fresco. Conte o que queremos saber e os espancamentos vão parar, disse outro árabe. Eram 3, membros da Espada dos Justos, uma facção dissidente da Al-Qaeda que tinha como alvo trabalhadores humanitários estrangeiros. Eles o capturaram nos arredores de Damasco, o jogaram no porta-malas de um carro e o arrastaram para este porão. Agora queriam saber por que ele estava bisbilhotando a sede secreta deles, cuja localização supostamente era desconhecida até mesmo para a maioria dos membros do grupo. Outro golpe, dessa vez no estômago. Jacob tossiu e se curvou o máximo que suas amarras permitiram. O soco na barriga foi seguido por um uppercut brutal que quase pareceu arrancar sua cabeça. A decapitação real provavelmente viria depois. Esse pessoal gostava de cortar as cabeças de ocidentais que trabalhavam para a Cruz Vermelha ou para a Save the Children e exibi-las pela cidade, especialmente em frente às escolas. Chamavam isso de educação espiritual. Era assim que esses caras agiam. O homem que o espancava deu um passo para trás, sacudindo a mão. Jacob notou que todos os nós dos dedos dele estavam esfolados e sangrando, uma pequena compensação por ter sido transformado em um saco de pancadas humano. Os 3 terroristas se afastaram para o outro lado do porão vazio e se juntaram. Esse cara não quebra,
disse o agressor, falando em árabe e presumindo que Jacob não entendia. Vamos cortar as bolas dele. Aí ele vai falar. Não, não vai, disse o mais jovem. Ele não terá mais nada a perder. Um dedo, então. Deixe-me cortar um dedo. Ah, Ahmed, suspirou o mais jovem. Você sempre tem pressa para cortar as pessoas. Vamos bater mais nele. E você tem estômago fraco, retrucou Ahmed. Estamos batendo nele há 1 hora. Não está funcionando. Que tal eletrocutá-lo? Bom, isso pode dar certo. Ainda acho que devemos cortá-lo. Enquanto os 3 terroristas discutiam, Jacob soltou um suspiro lento, forçando seus músculos doloridos a relaxar. Uma sensação de calor o invadiu. Serenidade. Então, como havia aprendido com seus pais quando criança, respirou fundo e expirou lentamente, fazendo os músculos relaxarem. Com uma manobra especial, deslocou um dos ombros, reprimindo um grito quando a dor se espalhou pelo membro. Puxou o braço para fora das amarras e o colocou de volta no lugar. O alívio o inundou quando a dor latejante começou a diminuir. Em seguida, fez o mesmo com o outro braço. Algumas crianças sonhavam em fugir para o circo. Jacob não precisava disso. Ele cresceu no circo. Agora livre, levantou-se e agarrou a cadeira. Os terroristas se viraram, boquiabertos. Tarde demais. Jacob Snow já estava partindo para o ataque, com a cadeira erguida como um porrete. Ele a abateu na cabeça do primeiro terrorista com um estalo. O homem desabou, inconsciente. Os outros 2 recuaram e sacaram suas armas, mas antes que pudessem mirar, Jacob arremessou a cadeira contra eles. Ela atingiu um dos terroristas no estômago, fazendo-o cambalear para trás e chocar-se com o terceiro. Isso atrapalhou sua mira e o tiro saiu torto. No instante seguinte, o punho de Jacob encontrou sua mandíbula. O golpe o deixou estendido no chão, tão inconsciente quanto o homem que Jacob havia atingido na cabeça com a cadeira. O segundo terrorista, o que foi atingido na barriga, recuperou o equilíbrio e ergueu a arma. Jacob o agarrou. Eles rolaram de um lado para o outro, com o terrorista lutando para manter a arma. Jacob segurou seu pulso e o torceu. Um estalo satisfatório e a pistola caiu da mão do terrorista. Posicionando-se sobre ele, Jacob desferiu 3 socos rápidos em sua garganta, colapsando sua traqueia. O homem se contorceu e arfou embaixo dele. Jacob se levantou, deixando-o sufocar até a morte. Jacob soltou o ar e pegou uma das pistolas. Uma GSH-18 de fabricação russa, com um carregador de caixa longa com 18 cartuchos. Parabellum 9 por 19 milímetros. Era a arma padrão do exército sírio e das forças policiais. Poderia ter vindo de qualquer um dos 2. Os combatentes da Espada dos Justos matavam membros de ambas as forças quase com o mesmo entusiasmo com que matavam estrangeiros que tentavam ajudar crianças doentes e civis feridos. Jacob enfiou a pistola no cós da calça jeans e pegou uma AK-47 encostada na parede. Os 3 homens estavam caídos no chão, nocauteados. Bem, não exatamente. Um deles gemeu e mexeu levemente a perna. Estava voltando a si. Outro também acordaria em breve. Jacob fechou os olhos por um instante, mas isso não apagou a dura realidade que enfrentava. Ele sabia o que precisava fazer. Jacob não gostava de matar pessoas indefesas. Preferia uma luta justa, mas estava em território inimigo e não fazia ideia de quantos terroristas poderiam estar por perto. Não tinha tempo para amarrá-los, não quando mais deles poderiam descer as escadas a qualquer momento. E mesmo que tivesse, seus comparsas os libertariam e eles continuariam matando inocentes, ou divulgariam sua descrição na Dark Web, para que qualquer extremista o caçasse. Gente assim precisava ser detida, ou aumentariam sua implacável contagem de vítimas. Virou uma questão matemática, um cálculo horrível de como minimizar o número de inocentes mortos. Matá-los era a única resposta certa. Tudo isso era verdade, mas no fundo, Jacob sabia que eram só desculpas.
Na realidade, era uma escolha entre eles ou ele, e quando forçado a decidir, Jacob Snow sempre escolhia a si mesmo. Mas não podia arriscar um tiro. Quem sabia que tipo de vizinhos esses canalhas tinham? Ele viu uma faca embainhada no cinto de um dos terroristas, o mesmo que estava tão ansioso para mutilar Jacob. Jacob se aproximou dele. A faca deslizou suavemente para fora da bainha. Jacob a segurou, examinando-a sob a luz fria da lâmpada pendurada no teto de concreto. Em seguida, voltou-se para os homens no chão. Sabia o que tinha que fazer. Ao se ajoelhar ao lado do homem mais próximo, Jacob sussurrou: "Sinto muito." Então se inclinou e posicionou o fio da faca no pescoço do sujeito. E hesitou, sentindo a bile subir pela garganta. A imagem de um jovem guerreiro pastum, caído indefeso no chão de uma caverna, passou por sua mente. Sua garganta se abriu tão facilmente, o sangue jorrando como um balão d'água estourado. Nunca mais. Jacob recuou, a testa brilhando de suor. O árabe gemeu e se mexeu novamente. Jacob virou a faca e o golpeou no crânio com o cabo de metal, deixando-o inconsciente. Em seguida, passou para o próximo homem, aquele cuja garganta ele cortara. Melhor ter certeza. Não, estava morto. Morto em combate justo. Jacob não sentia nada por ele. Ajoelhou-se ao lado do terceiro homem e se inclinou. Esse tinha se afastado um pouco durante a tortura, relutante em participar. Foi o único que poupou a parte mais importante da anatomia de Jacob. Era uma pena. Em outro mundo, se esse sírio tivesse tido uma vida diferente, ele e Jacob poderiam ter sido amigos. "Adeus", disse. Então o atingiu na cabeça com o cabo da faca. "Isso é um erro. Você está deixando assassinos livres para matar de novo. Matá-los é a coisa lógica a se fazer. Matá-los é a coisa certa a se fazer." "Não." Jacob se levantou, cambaleou por um momento e se firmou. Novamente fechou os olhos, contou até 3, um truque mental para mudar de um estado emocional para outro. Poderia se arrepender e se sentir repugnante mais tarde. Agora precisava sair dali. Agora tinha que concluir a missão. Jacob abriu os olhos e subiu apressadamente os degraus de concreto, destravou a pesada porta de aço e, com o AK-47 em punho, invadiu o térreo do esconderijo dos terroristas. Precisava eliminar qualquer outra pessoa que estivesse lá e fugir o mais rápido possível. O andar térreo era uma típica casa síria. Alguns cômodos com pouca decoração, tapetes grossos, mesas baixas e sem cadeiras. Jacob se movia com cautela, esforçando-se para não fazer barulho. Então, ouviu um ruído metálico vindo da cozinha. Havia alguém em casa. Ele se aproximou lentamente da porta da cozinha, com o AK-47 em posição, e logo avistou o terrorista. O homem, que usava um kefiyeh xadrez vermelho e branco na cabeça, disparou pela porta da cozinha, girando o braço enquanto corria, como um jogador de beisebol contornando a base. Jacob viu a granada na mão do homem. Era isso que ele detestava ao enfrentar terroristas. Os malucos não se importavam com a própria vida e faziam loucuras como lançar uma granada dentro de casa a queima-roupa. Não havia tempo para se esconder. A AK-47 de Jacob cuspiu fogo e o terrorista cambaleou quando a bala o atingiu no peito. O sujeito ainda deu mais 3 passos antes de desabar quase aos pés de Jacob. A granada quicou no chão e rolou para um canto. Jacob correu de volta para a sala e estilhaçou o vidro da janela da frente. Ele saltou, caindo em rolamento, e disparou em direção ao portão. Como a maioria das residências do país, a casa era cercada por um muro de concreto com um portão de metal. Dada a situação do país, a segurança doméstica era uma das principais preocupações dos sírios. A granada explodiu quando ele estava no meio do caminho, lançando estilhaços pela janela e alarmando toda a vizinhança. "Ótimo", pensou Jacob. "Isso é simplesmente fantástico." Sem tempo para mexer na fechadura, ele empunhou sua AK-47 e se lançou contra o muro de 3 metros. Seus dedos mal conseguiram agarrar a borda quando a ponta do pé se apoiou na parede, impulsionando-o para cima,
num movimento que todo recruta aprende no treinamento básico. Mamãe e papai lhe ensinaram esse truque quando ele tinha 5 anos. Nesse momento, o estampido de uma AK atrás dele indicou que não estava totalmente fora de perigo. Uma bala ricocheteou no muro a 100 centímetros de sua mão direita. Jacob pulou o muro, cortando a mão nos cacos de vidro espalhados no topo, e caiu em rolamento na rua. Jacob sacou sua arma quando um táxi dobrou a esquina. Pelo canto do olho, viu algumas pessoas se dispersarem e uma porta bater. Ninguém o ajudaria. Ele já estava acostumado com isso. O táxi parou quando Jacob se postou no meio da rua, apontando a arma. Preciso que você me leve para... Não, não! Tudo bem, disse Jacob, sentando-se ao volante. Eu mesmo dirijo. Jacob arrancou pela estrada com o terrorista atirando da janela do esconderijo. Jacob enfiou uma nota de $20 no porta-luvas para que o motorista a encontrasse depois. Todos ali queriam moeda forte, não a desvalorizada libra síria. Ao virar a esquina, o último tiro do terrorista estilhaçou o vidro traseiro do táxi. Jacob praguejou e acrescentou uma nota de $100 a de 20. Em poucos minutos, ele estava de volta ao esconderijo da CIA, fazendo um relatório completo. O ataque aéreo destruiria a sede naquela noite. Mas aquilo não era uma vitória, apenas o primeiro round. O que ele descobriu durante a vigilância da sede, a informação pela qual quase deu a vida, era que a espada dos justos era muito, muito maior do que qualquer um imaginava. Usando equipamentos de última geração, ele conseguiu espiar as telas dos computadores das pessoas que trabalhavam lá dentro, além de monitorar todas as ligações telefônicas. Descobriu que aquela não era a única sede. Eles tinham filiais em Trípoli, Benghazi, Porto Suez, Cairo, Beirute, Bagdá e Basra. Provavelmente havia mais, porque ele só conseguiu fazer a varredura por meia hora antes de ser descoberto. Meia hora. Em apenas 30 minutos, ele os ouviu conversando de igual para igual com várias outras filiais. Não estavam dando ordens como um comando central faria, mas trocando informações e discutindo estratégias. Ele não estava cortando a cabeça da organização, porque ela era uma hidra, com uma dúzia de cabeças que cresceriam em dobro quando uma fosse decepada. A luta estava apenas começando. Capítulo 2. 2 dias depois, Jacob Snow estava no escritório da CIA em Atenas, prestando depoimento. Seu rosto ainda estava inchado pela surra que levara 2 dias antes e uma das mãos estava enfaixada devido ao corte que sofrera ao escalar o vidro quebrado no alto da parede. Ele havia deixado o táxi daquele pobre motorista todo ensanguentado. Pelo menos seus dentes permaneceram intactos. Isso o preocupava. Jacob se importava com sua aparência. Os hematomas iam e vinham, mas um sorriso atraente podia conquistar alguém a 100 metros de distância. Não que o diretor da estação, Tyler Wallace, se importasse com seu sorriso. O corpulento ex-fuzileiro naval afro-americano preferia fazer cara feia, e certamente estava fazendo isso agora. Não por causa de Jacob, mas pelo motivo pelo qual o havia convocado. Você fez um ótimo trabalho, como sempre, Jacó. Essa informação vai resultar em uma dúzia de ataques aéreos, como o que acabamos de fazer em Damasco. Isso não vai adiantar. Quando você localizar todas essas bases diferentes, elas já terão sido evacuadas. Você não deveria ter atacado a filial de Damasco antes de saber sobre as outras. A carranca de Wallace se intensificou. Eu sei disso. Você acha que sou idiota? Não, mas os chefões são. O presidente precisava de algo concreto para as eleições de meio de mandato. O presidente deveria ter uma visão de longo prazo. Sem chance. Agora vamos ao que interessa. Recebemos algumas informações estranhas através dos nossos agentes no Cairo, disse ele, e achamos que estão relacionadas a um roubo em Boston. Que tipo de informação? Perguntou Jacob. De um agente infiltrado na Espada dos Justos, da célula do Cairo.
Ele não está muito envolvido, então muitas das informações são de segunda mão e nenhuma está confirmada, mas são bastante preocupantes. É sempre complicado com essa turma, resmungou Jacob, esfregando inconscientemente o maior hematoma que fazia uma de suas maçãs do rosto sobressair como uma ameixa. Você está ótimo, disse Wallace com um aceno de mão desdenhoso. Caramba, nunca conheci um homem tão vaidoso. É útil quando você está tentando ganhar a confiança das pessoas. Isso é uma indireta? Wallace grunhiu. Se você se preocupa tanto com seu precioso rosto, talvez devesse parar de apanhar de terroristas. A culpa é sua, não minha, disse Jacob com um sorriso. Tanto faz. Nosso informante na Espada dos Justos diz que eles estão planejando atacar nossa embaixada no Cairo, mas primeiro precisam de algo de Boston. E há poucos dias, alguém roubou um artefato egípcio de um museu em Boston. Essa conexão é muito fraca. Pode ficar melhor ou pior. A Espada dos Justos está tentando obter a relíquia de um chefão do crime de Boston, um iraquiano chamado Omar Al-Fulan. Eles estão pagando com heroína. Porque eles precisariam de uma relíquia egípcia antiga para atacar a embaixada dos Itus. Isso não faz sentido. Não, não faz. Mas nosso agente tem certeza de que há uma conexão. Talvez queiram vendê-la e comprar alguma arma especial? Por que não vendem a heroína e fazem isso? Wallace deu de ombros. Talvez achem que podem conseguir mais pelo artefato, ou talvez seja o próprio artefato de alguma forma. Ele é único. O que é, afinal? Um vaso cânopo. Quando alguém era mumificado, seus órgãos eram colocados em 4 vasos diferentes, mas este era de um enterro que tinha 5 vasos canopos. O quinto tinha um design totalmente diferente de tudo o que já se viu. Está tudo no relatório. Wallace empurrou uma pasta preta sobre sua mesa, selada com um lacre dourado. Jacob olhou para a pasta, mas não a pegou. O que você sabe sobre Omar Al-Fulan? Não muito. Ele tem 42 anos, tem ascendência mista iraquiana-egípcia e vem de uma família proeminente de comerciantes. Há rumores de que ele está envolvido com o tráfico de drogas, mas nunca houve provas suficientes para acusá-lo, e acredite, a DEA já tentou. O cara também é meio playboy, um jogador inveterado. Pode ser cruel e não hesita em usar violência. Mais uma vez, não há provas suficientes. Não se sabe se ele tem ligações com algum grupo terrorista. Você está nisso estritamente pelo dinheiro, não é? Sim, o vaso canopo foi descoberto por uma arqueóloga americana durante uma escavação no Egito há alguns anos. Ela está fazendo uma escavação no Marrocos agora, e achamos que ela pode acabar se tornando um alvo. Mesmo que isso não aconteça, ela pode ter alguma ideia do porquê desse vaso canopo ser tão especial. Portanto, quero que você analise o arquivo e escolha um dos nossos agentes marroquinos para entrar em contato com ela. Jacob inclinou a cabeça. Você quer que eu escolha um dos agentes marroquinos? Quer dizer que não quer que eu mesmo vá? Wallace fez uma careta. Olhe-se no espelho, Jacob. Você está uma lástima. Acho que posso pegar um voo para o Marrocos e conversar com uma arqueóloga. Você esteve na Síria no mês passado, disse o chefe da estação. E no anterior, no Líbano. E no outro antes desse, no Iraque. Você queria que eu acabasse com aquela operação sunita de tráfico de armas e eu dei conta. Depois pediu que eu bisbilhotasse um ninho de terroristas em Damasco e eu fiz. Não tem do que reclamar. O que estou dizendo é que você está na linha de frente há tempo demais. Então, o Marrocos vai ser praticamente férias, disse Jacob com um sorriso. Não devia ter sorrido. Isso fez com que seu lábio inchado se abrisse de novo. Claro, com a sua sorte. Olha, Jacob, nos conhecemos há muito tempo. Deixe-me falar não como seu chefe, mas como amigo. Você está se desgastando. Precisa de um tempo. Tudo bem. Depois de conversar com essa arqueóloga, vou ficar na praia perto de Essaouira por 1 ou 2 semanas.
Vou até praticar kitesurf. Satisfeito? Só ficarei satisfeito quando acabarmos com a espada dos justos. Então vai demorar para você ficar feliz, disse Jacob, pegando a pasta e quebrando o lacre, um ato que para qualquer um, com seu nível de autorização de segurança, renderia 10 anos em Guantánamo. Quem é essa arqueóloga, afinal? Zrenia perguntou ele ao retirar o dossiê. Dr. Jana Peters. Jacob quase deixou cair a pasta. Wallace deve ter notado sua expressão porque perguntou: Você a conhece? Sim, Jacob murmurou. Conheço. Ou pelo menos sabia dela, e queria manter as coisas assim. De repente, Jacob se arrependeu de ter sido tão rápido em se oferecer para cumprir essa missão sozinho. Os olhos de seu chefe se estreitaram. Isso vai ser um problema? Não. Não mais problemático do que ser capturado por terroristas. Talvez ele pudesse convencer o Wallace a mandá-lo de volta para a Síria. Capítulo 3. Arredores de Asilás, noroeste do Marrocos. A doutora Jana Peters enxugou o suor da testa e saiu da trincheira que ela e sua equipe haviam escavado. Havia um ditado popular que dizia que o Marrocos era um país frio com um sol escaldante. Ao meio-dia, tudo o que ela sentia era o calor abrasador de uma bola de fogo num céu azul sem nuvens. O sol marroquino parecia ignorar que era inverno, mas assim que se pusesse, a temperatura despencaria e ela e sua equipe precisariam vestir blusas de lã para não baterem o queixo em suas barracas. Naquele momento, no entanto, ninguém tremia. Jana observou a pequena escavação. Uma dúzia de jovens trabalhava. Uma mistura de estudantes de pós-graduação e graduação, junto com alguns trabalhadores locais que ela contratara ao chegar, 2 semanas antes. Uma pesquisa realizada nos anos 90 havia identificado essa área como o possível local de uma vila romana. Foi apenas um levantamento de superfície, uma técnica simples em que os arqueólogos se alinhavam, cada um a alguns metros de distância, e percorriam lentamente o campo em busca de artefatos. Embora a maior parte de qualquer sítio antigo permanecesse oculta no subsolo, enterrada sob séculos de acúmulo de terra, alguns artefatos sempre chegavam à superfície graças aos animais escavadores e à ação dos arados dos agricultores. A pesquisa havia encontrado algumas moedas romanas do século II d.C., uma lamparina de terra sigilata do mesmo período e várias tecelas coloridas, pequenos quadrados de pedra que compõem um mosaico. Na primeira semana de escavação, a equipe de Jana limpou o local, removendo arbustos, e cavou uma trincheira de teste na área mais promissora. Isso revelou o canto de um mosaico, uma decoração de piso grande e elaborada, composta por milhares de pequenas pedras coloridas dispostas em figuras ou cenas. Os mosaicos eram comuns em casas e edifícios públicos romanos abastados, embora a arte desse mosaico o destacasse. Apesar de a parte do mosaico que seus alunos haviam encontrado medir apenas alguns metros de largura e estar danificada por 2 buracos feitos por roedores, era claramente um trabalho romano do século II d.C. O desenho a fez lembrar de um que ela vira certa vez no Museu Arqueológico Nacional em Madrid. A borda mostrava um painel e parte de outro, cada um com sua própria imagem. Um deles exibia um touro, habilmente executado com diferentes tons de tecelas marrons e pretas, para criar sombreamento, e a parte do outro mostrava um jovem usando uma túnica. Sob a parte ainda coberta pelo solo, haveria um segundo homem idêntico, Touro e Gêmeos, 2 das constelações do zodíaco. O restante do mosaico teria os outros 10 signos ao redor de sua borda e alguma decoração central que eles ainda não haviam revelado. A doutora Jana Peters respirou fundo e sorriu. Eles não apenas haviam encontrado uma peça de arte antiga no local, mas também as paredes de fundação de vários cômodos da vila e diversos artefatos. Seria fácil conseguir financiamento para escavar o restante do sítio.
Um movimento pelo canto do olho chamou sua atenção. Ela se virou e viu meia dúzia de homens corpulentos da região se aproximando, carregando pás, picaretas e colheres de pedreiro. Eram liderados por um marroquino magro, mais velho, vestindo terno. Alguns dos alunos pararam de trabalhar para olhar. Jana lançou um olhar para eles, e eles voltaram ao trabalho. Jana se voltou para os recém-chegados quando eles se aproximaram. Bom dia, disse o homem de terno em inglês. Sabah al-Khair, respondeu Jana em árabe. O homem sorriu e continuou em árabe. Ouvi dizer que a senhora fala árabe, doutora Peters. Permita que eu me apresente. Sou o professor Malam Alaoui, da Universidade Abdelmalek Essaadi, em Tanger. Leciono arqueologia e conduzi várias escavações por todo o país. Já ouvi falar do senhor, professor, disse ela, apertando a mão dele. Nunca tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O professor fez uma careta. Gostaria que pudéssemos nos encontrar em circunstâncias melhores. Lamento dizer que estou um pouco constrangido com isso, mas recebi instruções do governo para assumir a escavação. Assumir a escavação? Jana exclamou. Por quê? Receio que o governo tenha decidido que essa área é importante demais para ser deixada nas mãos de estrangeiros. Peço desculpas. Isso é muito indelicado da parte deles, sem falar que é pouco hospitaleiro e ingrato. As escavações que vocês realizaram neste país enriqueceram nosso patrimônio nacional. Uma descoberta significativa dessa natureza terá um efeito muito positivo sobre o turismo no Marrocos, o que, por sua vez, beneficiará a economia. O governo nacional acredita que seria melhor para o Marrocos se a escavação fosse conduzida por marroquinos. Jana fez um gesto para... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.